Começa agora mais um bate-papo com Diego Rezende e Rosinha, ao vivo em cores para todo o Brasil. Não é, Diego? É isso aí, todas as quartas-feiras deixando a Com Brasil TV em todo o território nacional e também o canal do YouTube, um bate-papo descontraído com convidados. Rosinha, mais uma vez juntos. E eu já quero começar assim, ó, você vai lá, curte, compartilha, ativa o sininho, todas as quartas em território nacional, bate-papo com Diego Rezende e Rosinha. E Cada hoje, vez melhor, né? E hoje, um convidado, esse aí, Lúcio. É bagagem, hein? Não, aqui hoje vai ser uma aula para quem gosta. E é um tema que ninguém gostava, mas hoje todo Hoje o mundo pessoal gosta. tá interessado. Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o nome dos ministros do STF. Há 10 anos atrás eu nem sabia o que era STF. Então, não, tinha gente que não sabia o nome não do sabia. presidente, É isso. do seu deputado, E do hoje- regional. E hoje a gente tem a oportunidade aqui com um camarada que eu admiro, conhece muito, de passar um pouquinho pra gente, mas a gente vai deixar pro final, porque nós vamos começar do começo. Então tá. Mário Kubianchi. Marião, prazer receber você aqui, meu amigo. Que é isso, Diego, Rezende, Rosinha. O prazer com certeza é meu. Olha, muito honrado pelo convite que vocês me fizeram, né? Estamos aqui para partilhar a nossa vida. Marião, E tem coisa para contar. tem né? muita coisa, Rosinha. A gente queria começar esse bate-papo falando um pouquinho. Hoje você está na cidade de Indaiatuba. A gente sabe aí que você tem toda como missão hoje a coordenação do mandato do nosso deputado estadual Rogério Nogueira, mas eu quero começar do começo. Como é que o Mário, da onde ele começa e quando que ele vai para a vida pública? Olha, é interessante essa pergunta que remete, Rosinha, só para você entender, quando eu morava na cidade de Londrina, né? Ah, você é paranaense? Eu sou paulista, nascido em Palmital, porém, né, a minha família teve um misto ali. 3 irmãos mais velhos nasceram em Cornélio Procópio, os 3 mais novos em Palmital, e depois a minha família volta então para a cidade de Cornélio Procópio. E depois eu acabei mudando e quando estava em Londrina eu participei juntamente com a minha esposa do Encontro de Casais com Cristo. É um movimento da Igreja Católica, né? Exato. E ali nós fizemos a primeira etapa, a segunda etapa, e na terceira etapa, interessantíssimo, ali eu tive um encontro diferenciado, porque ele busca tanto as causas sociais como as causas políticas. E ali que vem um chamado, né, de dentro da igreja, tanto para mim como a minha esposa, né? E aí eu comecei a atuar, principalmente aí, desde o início no terceiro setor. Por isso, Diego, que você sabe aí o trabalho que a gente faz através do mandato, né? Também com formação para ensinar as entidades a captar recursos. Esse é o terceiro setor. Perfeito. As entidades assistenciais, de saúde, de cultura, esportes, ou seja, toda essa gama de instituições que muitas vezes eles têm dificuldade de se organizar. E eu, como de formação, eu sou contador, né? Então eu acabei me especializando através do MBA que eu fiz na cidade de Londrina e eu iniciei ali a questão política, entrando primeiramente para a questão do terceiro setor. E depois acabei, para a gente entender também como funciona essa captação de recursos, a gente tem que entender como é que funciona a política. E acabei, então, entrando aí na vida pública, aí, através, mais ou menos por esse caminho aí, Diego. Bacana. Maranhão, hoje é difícil a gente pensar hoje, né, num município sem uma parceria boa com o terceiro setor, né? Hoje o terceiro setor ele está constituído aí em todo o território nacional e todas as cidades a gente tem uma entidade que trabalha com criança, uma trabalha com adolescente, outra trabalha com idosos. A gente tem hoje muitas ONGs e entidades também que trabalham na questão do animal e eu sei que você também atua nisso. Fala pra gente da importância disso quando ela é bem regulamentada no município, né? Essa parceria entre poder público e terceiro setor. Olha, eu vou dar um exemplo prático, né? Na cidade de Indaiatuba, eu fui presidente da comunidade Farol, que abrigava os moradores de rua, né? Aliás, os ex-moradores de rua. Que hoje não tem mais. Assim, sempre Diminuiu vai... bem. Não, diminuiu bem, Rosinha, é interessante. Muitas vezes, quando a gente vai entender essa coisa, desde a época de Jesus Cristo também já tinham... Sim. É uma coisa que, infelizmente, é difícil de determinar. Faz parte da história. Então, aí é um problema familiar. Muitas vezes se rompe o vínculo familiar e acaba, então, tendo essa questão. É uma questão social. Mas interessante que o que deu para observar nesse trabalho, não só lá, em outras instituições também. Basicamente, o custo para se tocar uma instituição ela é de 5 a 10 vezes menor do que um custo
se um poder público fosse tocar aquele projeto. Isso é simples da gente entender. Pelo trabalho do voluntariado, né, todo o pessoal que faz a gestão, o presidente, os diretores de uma instituição, imagine se tivessem que ser remunerados. Então, isso já diminui o custo de qualquer instituição, pelo trabalho voluntário e principalmente por conta das doações. Então, muitas campanhas de doações, de alimentos, de produtos de higiene e limpeza, ou seja, toda essa mobilização faz com que, então, caia o custo consideravelmente para se tocar uma instituição do terceiro setor. Impostos também? Também, Rosinha, muito bem, você alertou muito bem. Só para você ter noção, quando a instituição ela é organizada e ela tem o SEBAS, né, que ela tem a ter utilidade pública municipal, estadual, e aí o SEBAS ele diminui a cota patronal em 40%. Então, ele não precisa pagar a cota patronal do próprio funcionário. Então, isso também, com certeza, diminui. E tem uma outra vantagem, porque dentro da instituição, então, existe uma autonomia para contratar os profissionais. E aí, então, se um profissional se não está atendendo corretamente, então a gente vai buscar um profissional que atenda aquela necessidade. E essa mobilidade no poder público, então, existe uma certa dificuldade. Certo? Então, isso faz com que então, o terceiro setor ajude bastante. Concursado, né? Às vezes é concursado, você não consegue. Perfeito, é isso mesmo. Uma passagem da comunidade Farol lá, de um exemplo de um camarada que vocês pegaram na rua e depois teve. Fala pra gente. Olha, Diego, eu quero contar para você, você falando, a gente vai memorizando, né? Eu me recordo de uma pessoa, eu vou me resguardar de não falar o nome dele, né? Mas já estou vendo a imagem dele. Porque eu sei que teve gente que saiu de lá e foi trabalhar em banco. Nossa, tenho todas quanto é coisa, mas e me chama a atenção que eu estava recebendo uma visita na comunidade Farol e pela 9ª vez ele tinha voltado na comunidade Farol. E aí aquelas pessoas estavam fazendo a visita lá tal, eu pedi para me acompanhar, ele desceu da Kombi que veio lá do próprio CAPES, né? Que é feito todo um trabalho. E eu cheguei para ele, eu fiz a seguinte pergunta, Rosinha: onde nós erramos? E isso chamou muita atenção da pessoa que estava fazendo a visita, porque a gente não é perfeito. E cada morador, e ele era pela 9ª vez, quando ele falou onde nós erramos, nós podemos aprender com ele. E o terceiro setor é isso, eu digo sempre que ele é regido pelo amor. E aí a gente vai fazer uma proposta de fazer algo melhor. Essa pessoa hoje está trabalhando, constituiu família. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu vejo, Diego, por exemplo, algumas pessoas participando da igreja onde eu participo. Eu estava com a minha esposa e aí chegou lá o Adilson, né? Nossa, a gente chega a arrepiar, a gente chega a se emocionar, porque isso é muito gostoso. Ele passa a viver a vida na comunidade como a gente vive. Então, ele passa a ser restituído de volta. Né? Totalmente, Rosinha. E é porque às vezes a gente fica pensando, muita gente não quer. Mas tem muita gente que quer, né? E não tem oportunidade. E essas instituições, acho que é o caminho principal para se resgatar as pessoas, né? Com estrutura, né? Mas você falou também isso. Tem instituição que não enxerga isso. Não somos nós que somos errados. É a pessoa que não quer, que não tem boa vontade. Então, isso é primordial. Perfeito. E uma coisa no terceiro setor é sempre isso, né? É colocar a serviço, executar aquele programa que é aprovado pelo poder público, uma prefeitura, o estado ou a federação, mas executar ele na essência. E quando se faz isso, então tem como a gente acompanhar se aquela metodologia de trabalho, se no final a gente vai conseguir atingir. No caso da comunidade, funcionando. No caso da comunidade Farol é simples, é a quantidade de ressocialização. E a gente tinha todo esse acompanhamento, tem até hoje. Então hoje é mais de 46% na minha época que as pessoas que passavam pela comunidade, elas conseguiam se restituir, né? Então isso é muito importante. Bacana. Marião, saindo um pouquinho agora dessa questão aí do terceiro setor, você teve uma experiência muito bacana que foi na FIEC de Indaiatuba. Você teve à frente da FIEC ali como superintendente, né? Eu não sei certo o período. E a FIEC é uma referência hoje, eu poderia dizer, para o Brasil, em termos de colégio técnico, de formação de mão de obra, que é o que sempre eu e Rosinha fala muito também. A importância da qualificação. Às vezes a gente fala assim,
não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego. Mas aí você vê algumas cidades fazem um feirão de emprego, abrem 2.000 vagas. Falta. Não tem, porque não tem a qualificação. E a gente sabe que a FIEC, ela é um exemplo hoje de qualificação. Fala um pouquinho da FIEC aí e do orgulho, né, de você ter passado por lá, né? O orgulho total. Até hoje em dia, de vez em quando, eu estou conversando com o Rogério, né, o deputado Rogério Nogueira, ele fala assim, Mário, o seu olho brilha quando você fala. É claro, é formação, é educação. Então, tudo que transforma a questão da educação, que mexe com a própria educação, nossa, eu fico muito feliz. E foi um convite que eu recebi na época do prefeito Nilson Gaspar. Então, ele fez um convite durante 2 anos, então eu fui superintendente. Tive o prazer de ser superintendente. Inclusive, Diego, completou 40 anos, esse mês agora, né? Completou 40 anos de existência. E no dia dos 40 anos eu mando uma mensagem, Gaspar, muito obrigado por você ter confiado na minha pessoa, né? De ter feito o convite. Então, eu me lembrei no dia, até mostrei lá para minha esposa, Nádia, né? Falei, olha, então eu tenho que agradecer mesmo. Interessante, Diego. A FIEC, assim, também é uma fundação pública municipal, ela está alencado dentro da questão do terceiro setor também. Foi uma ideia lá do Reinaldo Nogueira, quando foi prefeito lá da cidade, ele teve a visão de entender o seguinte, olha, eu vou constrói a FIEC foi o Reinaldo. Ele começa a fazer toda uma mudança e destinar. A FIEC ela tem até 2% do orçamento público municipal, ela pode direcionar para a FIEC, às vezes não usa tanto esse recurso, mas pode ser garantido por lei, e dá uma direção. Então isso é o Reinaldo Nogueira. Então o Reinaldo Nogueira que dá toda essa direção de como a FIEC realmente ela deveria ser. E teve o outro superintendente que fez toda uma transformação, que foi o João Neto. Um grande abraço aí para o nosso amigo João Neto, que fez toda essa diversificação e estruturação. Quando eu estive por lá, eu tive alguns privilégios. Por exemplo, eu era convidado a nível do MEC, né, para fazer, então, apresentações de como que é o modelo que a FIEC trabalhava. E quantas vezes visitas de outras instituições do Brasil para entender como a FIEC funcionava. E uma coisa que a gente conseguiu fazer lá na minha época, Rosinha, foi instituir o TCC Startup, porque a gente... hoje a gente todos pegava os alunos, os melhores projetos e transformava num TCC Startup, que é a pegada do jovem hoje em dia. Então eles criavam um MVP, que é um produto mínimo viável, né? Então vou dar um exemplo. Teve um grupo de alunos que desenvolveu um aplicativo para cego pegar ônibus. Nasceu lá de dentro. E muitas outras coisas. Então essa pegada e tal. Durante a minha gestão também, nós implementamos lá o Centro de Inovação Tecnológica, que nós temos hoje no estado 7 centros e em Indaiatuba, através da FIEC, é reconhecido. Também tive a oportunidade de fazer, foi na época da pandemia, Rosinha, nós entramos numa dúvida, como que nós vamos continuar, né? E os professores, os profissionais da área de TI, né, nós chamamos todos eles e nós montamos lá a sala Google, a Google for Education, que conseguimos os alunos estando em casa fazer essas aulas. Então a gente não parou, então sempre saindo na frente. Uma outra coisa, Diego, também, que nós implementamos lá na época, foi o cursinho pré-vestibular. Teve um programa que o Gaspar, na época o prefeito municipal, ele participava e os alunos falavam, poxa vida, era legal a gente poder participar de um cursinho, porque temos tantas universidades, né? Mas e a chance, e a oportunizar esse jovem de ir lá? Então nós conseguimos implementar. E na minha gestão também eu tive a honra e o privilégio, claro, da sequência do João Neto, mas de formar a primeira turma do curso superior de Química. Então fui eu que tive a honra lá de estar formando essa turma. Ou seja, nós procuramos fazer a nossa parte e deixar a nossa parte. E depois eu tive uma outra alegria, Rosinha, que quem assumiu na minha sequência foi o Geraldo Garcia. Nossa, eu me lembro hoje, quando eu chamei ele lá, passei para ele e deu continuidade de uma forma brilhante. Fez um prédio novo, maravilhoso, e hoje é a Rita Transferretti, que é a nossa superintendente lá. Uma profissional exemplar também. Bacana. O bom é essa continuidade, né? Que as pessoas entenderam esse projeto, porque às vezes um prefeito começa um projeto com a equipe e o da frente derruba, né? Isso é bacana porque... A FIEC foi uma continuidade, os superintendentes dando a continuidade. E Mário, para o pessoal de casa agora e a galera que acompanha o nosso canal entender, por cima, não sei se você tem os dados, quantos alunos a FIEC já qualificou e colocou
na rua? Dá para ter uma noção? Nossa, são milhares, viu, Diego? É muita gente, É né? muita gente. E eu queria fazer uma outra colocação que eu acho que eu estava deixando escapar e foi numa colocação sua. Só para vocês terem noção do nível de eficiência e eficácia que os profissionais lidam. A gente falava lá, né, na época que a FIEC ela transforma alunos em profissionais. Mas isso daí, só para vocês terem noção, é feita uma pesquisa a cada 2 anos da necessidade de mão de obra que tem as nossas empresas no município. E a cada 2 anos também é feita uma pesquisa com os alunos egressos. Então, eu participei do curso de administração ou de química e outro. Onde eu estou hoje? Então, a gente consegue ter a leitura. E na última pesquisa, quando eu estava lá, só para vocês terem noção, quase 80% dos alunos eles estavam na mesma área de formação técnica. Ou seja, ele vai e se forma na questão técnica, ele é empregado de uma maneira mais fácil e busca o curso superior na mesma área de atuação. Ou seja, bacana. Mão de obra que transforma. Exato. Quantas vezes as empresas que iam nos visitar, e eu tinha uma sistemática que eu não apresentava à instituição. Eu pedia para os alunos, eu acompanhava e pedia para os alunos apresentar a instituição. E no final, Rosinha, era impactante. Aí o empresário chegava, Diego, e falava assim, olha, eu quero contratar aquele e quero contratar aquele. Já sabia quem ele... Exatamente. Mas, olha, foram milhares. É muita gente, muita né? gente, Que muita bacana. gente. Em todas as áreas, né? Saúde, administração, Perfeito. Contabilidade, enfim. São isso aí. diversas São áreas. 18 cursos técnicos e 1 de ensino superior. Bacana. Aí Você você... está na estrutura de prefeitura, mas você atua como professor? Olha, Rosinha, uma vez professor, a gente é sempre professor. Eu dei aula há muito tempo. Uma coisa que na última universidade que eu dei aula, uma coisa que me deixou muito feliz, que me passaram a responsabilidade de organizar os TCCs. E quando você encerra o ano, os alunos, durante o curso, né, os alunos escolhem os professores que querem ser os seus coordenadores. E basicamente, Diego, olha, era quase 100%. Os alunos me escolhiam, isso eu me deixava. E eu utilizava. E dava conta? Dava conta. E assim, eu nos últimos 5 anos, quando eu dei aula, né, eu orientei mais de 70 trabalhos de TCC. Isso dá uma vivência para a gente muito grande. E como o Diego já disse no início, eu trabalho com muita formação, Rosinha, então eu nunca deixei de ser professor. Exato. E uma coisa que me chama muito, que eu gosto demais, quando e o Diego sabe disso, nas pessoas a gente convive, a gente frequenta, as pessoas carinhosamente me chamam de professor Mário. Isso para mim é uma alegria muito grande. É isso. Era aula na área de contabilidade? Olha, eu dei aula de planejamento estratégico, de contabilidade, né? Como professor orientador também tinha as técnicas para se orientar os TCCs, então eu também dava aula nesse sentido. Mas basicamente foram nesses cursos, principalmente de contabilidade do terceiro setor. Chique demais da Bacana, né? Chegou no estúdio aqui um grande amigo, o Dr. Fábio Lima, tem um escritório da advocacia aqui em Itu, faz parte de várias comissões da UB. Seja bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Marião, voltando aqui pro nosso tema, né? Eu fiz uma colinha até, porque ele tem tantas qualidades, tantas coisas. E eu queria que você falasse um pouquinho da onde parte o convite para você fazer parte do livro como escritor, né? E qual mensagem ali? O que você deixou ali? Fala para o pessoal. Legal. Eu tive o prazer de estar lá no lançamento, de adquirir o livro, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Tem um amigo em comum que, inclusive, participa comigo, né? Hoje eu faço parte de um movimento chamado Equipes de Nossa Senhora, o Renato, né? É um professor também, é professor do Estado, é um coordenador, né? E aí ele me fez o convite e eu sempre tive vontade, mas, poxa vida, e como, né? E aí as ideias borbulham e tal. E aí ele fez esse convite, esse livro para além da sala de aula, são 17 autores esse livro, e cada um traz a sua experiência. Eu, por exemplo, uma coisa que eu quis colocar nesse livro foi o aprendizado baseado em projetos, que é a forma que eu adotava com os alunos, que eu adotei na FIEC, que eu adoto no meu dia a dia, nas empresas onde eu passei, nos trabalhos onde eu fiz. Então eu trabalhei isso e trouxe exatamente essa experiência minha e transformei então. E é interessante, Diego, tem um amigo meu, o Tiago, ele escreveu um livro, acabou de escrever um livro, está fazendo uns 6 meses. E interessante que ele me diz o seguinte: olha, Mário,
eu aproveitei o capítulo do seu livro para mim terminar o meu livro. Então, para mim, já valeu, Já né? valeu. Então, e eu trouxe exatamente essa experiência de como você, a ideia minha, eu criei uma forma que na hora que você lê o livro, se você tem um projeto, você tem algum problema para ser resolvido, lendo o livro você vai criando etapa a etapa e no final você consegue então tanto dar aula ou como finalizar um projeto utilizando a técnica que eu coloco dentro do próprio livro. Que legal. Rosinha, eu vou partir para aquilo que o pessoal de casa quer escutar um pouquinho, porque era o que nós conversávamos um pouquinho no bastidor, né? Porque a cidade tem os seus representantes, Exato. né? E a população fica perdida, não sabe, e às vezes até o próprio vereador não sabe qual a função dele. Dentro do, né? E agora nós vamos falar um pouquinho do bastidor, né? Que eu acho que o Mário precisa escrever um livro também, funções, né? Funções funções para governar, né? Quais são os papéis do executivo e do legislativo? Hoje a gente vê uma série de coisas e aproveitar o Mário aqui. O Mário hoje, né, tem como também missão essa formação, viaja o estado de São Paulo, formando pessoas que têm sonho, pessoas que têm vocação, né? Ele pode falar um pouquinho também, porque a política bem aplicada é a melhor ferramenta de transformação de uma sociedade. Sim. Então, Mário, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre as questões do que você já viveu nessa experiência tua hoje em formação política, essa experiência um pouco aí enquanto hoje uma liderança política que você também já entrar no gancho ali do mandato do nosso deputado estadual Rogério Nogueira. Por que de tanto sucesso? O Rogério, ele é um camarada hoje reconhecido como um deputado exemplar, né, no estado de São Paulo. É um deputado de sucesso. Quando eu digo de sucesso é porque faz um bom trabalho, fez parte da mesa na Assembleia Legislativa. A gente sabe o quanto é difícil você ter o voto dos pares para ser segundo secretário na Assembleia Legislativa. Faz um trabalho brilhante. Tem gente em todo o estado de São Paulo, que é difícil, porque a gente sabe, num estado com 645 municípios, se o Rogério fosse visitar um município por dia, 365 municípios, ele ia demorar 2 anos para passar um dia em cada município. E mesmo assim, isso é porque tem um time por trás, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho. Acho que a gente deve começar um pouquinho. Como que você vê hoje a política municipal, mano? Essa questão. Porque hoje o camarada pega um celular e ele acha que a função dele. Olá, tudo bem? Eu tô aqui na rua, aqui tem um buraco. E o que ele pode fazer além disso, no teu ponto de vista? Olha, Diego, eu para mim, eu entendo a política e eu tenho uma passagem do Papa Francisco, enquanto vivo, num Congresso da Juventude em 2013. Ele diz que a política é uma das formas mais altas de caridade. E nós, como cristãos, devemos estar na política, com o espírito cristão. Isso, quando o Papa vem e traz à luz isso, para mim muda completamente. E eu percebo que muitas vezes a pessoa está lá, ela precisa primeiramente entender o papel do vereador. O vereador, para mim, é o papel mais lindo que tem em qualquer cenário, porque ele é o mais próximo da população. Porque às vezes nós, no mandato, chega-se muitas coisas através da população também, mas quando chega através do vereador, parece que já houve aquela primeira peneira, né? Sim. E é interessante. E muitas vezes a pessoa, às vezes, ela quer abraçar o mundo, o vereador, e está errado. Porque ela tem que entender como ela foi eleita, qual a base que elegeu ela, e entender e se especializar, montar uma equipe também de especialistas, e hoje o Tribunal de Contas tem pegado muito nisso, né, que o papel do próprio assessor. O assessor é para assessorar, para produzir aquilo que é interesse da própria população. E quando ele consegue ter esse olhar das coisas que ele defende, né, das coisas que ele acredita, a política ganha um outro dimensionamento. Porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas querer defender coisas que ela não acredita, que ela não sabe, então ela se perde. Então, se conseguir equacionar isso, com certeza nós teríamos mais políticos para levar mais coisas positivas, porque a política é a gente chegar onde a população mais necessitada precisa. Essa é a questão da própria política. Exato. Eu penso assim também, Mário, e a gente teve uma fala de alguns anos para cá,
é o político de profissão, é o político... Eu acredito muito nessa questão. Eu acho que tem que ser o político de formação. Eu acho que o cara, para ser médico, ele não estudou. O cara, para ser advogado, ele não estudou. O cara, para ser um dentista, ele não estudou. O camarada, ele não tem que saber daquilo. Ele faria o quê? Gestão pública? Eu acho que gestão pública, mas também entender, porque também a gente vê algumas faculdades de gestão pública aí que parece que a faculdade não sabe qual é o papel também do legislador, do executivo, não sabe a diferença dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então a gente vê uma troca de papel, né? É o vereador querendo fazer a construção de uma escola, que é a função do executivo, né? Quem executa é o executivo. E muitas vezes também a gente vê alguns prefeitos de algumas cidades gravando vídeos, viram TikToks, fazendo aquilo que não é a função dele, que daí já é a função do legislador, do fiscalizador. Inverteu-se tudo e ninguém sabe nada. Essa que é a verdade. Você acha, Mário, na tua opinião, e o Rosinha também, nós não teríamos que ter, eu não sei se um curso superior, uma faculdade, alguma coisa que formasse o camarada. O camarada tem vocação política, ele quer ser prefeito, ele quer ser vereador, ele não tinha que ter um estudo, alguma coisa. Eu sei que o voto emana do povo e isso é bonito, é uma democracia, né? O cargo é eletivo, né? E aqui eu não desmereço ninguém, não por uma questão de estudo, eu respeito todo mundo. Quem elege é o povo e o povo tem sim, né, autonomia para colocar lá quem ele quer. Mas eu acho que a gente, você vai no aeroporto, você não quer que o piloto tenha todas os... para pilotar o avião ali, que ele tenha, no mínimo, saber o que ele vai fazer? A gente não peca muito nisso, de não ter políticos Diego, bem formados? Diego, eu penso que sim, porém, como a própria legislação ela deixa em aberto, e por exemplo, vamos pegar um exemplo, de repente eu tenho lá uma pessoa que desempenha uma função que não exige formação nenhuma. Não é mais o caso, mas vamos dizer que teria lá um cortador de cana, não é mais o caso porque as máquinas fazem tudo, mas de repente... naquele grupo lá tal, que muitas pessoas lá tal cortassem cana, elegeu uma pessoa, é o representante dele, e isso eu acho lindo na própria política. Agora, isso não desmerece a pessoa que uma vez está ocupando, para ela entender, muitas vezes eu preciso entender sobre o meu olhar, e não sobre o que as pessoas podem passar, e isso é o banco de carteira, é a carteira da escola. Eu costumo sempre olhar, Diego, é interessante, eu converso com algumas pessoas que elas não escutam, elas não ouvem, e eu falo assim, olha, essa pessoa deve ter estudado pouco. Porque nós que sentamos no banco de carteira, nós aprendemos a ouvir, né? Então, ouvir, entender, para depois fazer as coisas como deve ser feita. Então, aí é a necessidade da própria formação. E eu entendo também que não é errado a pessoa chegar, porque o poder emana do povo, ela chegou, mas ela ser a mesma pessoa, eu acho que aí está errado. Eu acho que ela poderia se especializar em qualquer área que fosse. Né? E o Rosinha fez uma colocação interessante. Eu acho que o curso básico é a questão mesmo com relação a um curso voltado para a administração pública. Entender o PPA, entender o LDO, e quer queira que não, ele vai dar diretriz. Eu conheço muitos colegas meus, quando eu trabalhei na Câmara Municipal, fui chefe de gabinete na Câmara Municipal lá de Indaiatuba, Diego. E é interessante que não existia exigência, e passou a ter exigência de ter um curso superior. E muitos amigos meus, na época, eu falo assim, não, fizemos lá um grupo de estudo, todo mundo foi fazer, e eu até sugeri, né, administração pública. E é interessante, Diego, todos que fizeram depois falam assim, poxa, agora eu estou entendendo melhor a minha atividade, devia ter feito antes. É verdade. Então, se a pessoa não faz essa experiência, ela acha que não precisa. Ela já está ali, né? Então, perfeito. Se ela faz... E eu posso ter um outro olhar. Eu posso ter um outro olhar e eu vou propor coisas melhores. Até porque ele chega lá achando uma série de coisas, mas lá ele tem um regimento interno da casa, da Câmara, que ele tem que cumprir. Ele tem uma lei orgânica do município, enfim, não é livre, as coisas acontecem, sem os pares é difícil tocar, né? Sozinho ele não vai prosperar muito, né? Isso é que nos seus PLs. Isso é que nem a música, o cara tem o dom do ouvido, tem um maestro que sempre fala isso, o dom de você já sair tocando é maravilhoso, mas se depois ele for estudar, ele vai conhecer o que é por trás daquilo, Exato. Quais são as notas, as escalas, tudo. Aí
É o que ele fala, a oportunidade e o leque é muito maior, né? E aí vem, porque se eu passo a entender melhor de como funciona, como o Diego coloca, eu entendo como o Rosinha falou, essa questão de olhar e entender melhor. Então eu posso colocar proposituras através de projetos de lei, de indicações, eu posso direcionar a política para chegar onde eu quero. Agora, se eu não entendo, aí vai ser difícil. E olha, só para vocês terem noção, diariamente eu recebo muitas mensagens de pessoas, de vereadores, né, de liderança, mas principalmente de vereadores, vereadoras, né? Mário, poxa, queria uma ideia para fazer isso. E o interessante, Rosinha, é que eu mando um projeto escrito, mas eu encaminho para ele a forma de fazer aquilo. Porque a política, ela está na forma de você fazer. Porque senão, muitas vezes, eu vou fazer um projeto de lei... Assustou, Mário. Eu vou fazer um projeto de lei e o projeto de lei vai ser de gaveta e eu não vou operacionalizar, não adianta nada. Exato. Né? Então, aí que está o grande diferencial. É isso. E o que a gente vê hoje? O cara, né, Mário, ele pensa em entrar na política e... A primeira coisa que falam para ele, você tem que ser bom de internet, você tem que interpretar, você tem que fazer vídeo. Mas não fala para ele a essência da política. Você sabe qual é a função de um vereador? Legal essa pergunta. E eu quero complementar. Hoje a gente vê muitos políticos lacradores, né? Sim. Não serve para nada. Ele serve, de repente, para ter o voto na urna, para lacrar alguém, para diminuir uma outra pessoa, que eu acho isso... ridículo, fora, né? Ou seja, mas eu sempre digo, Diego, o seguinte, a pessoa precisa primeiramente ter uma causa. O que ela defende? Então, quando ela passa a ter uma causa, por si só vai se movimentar. E aí entender esse papel. O papel do vereador, principalmente, também, o papel do legislativo, do vereador, do deputado, tanto estadual como o próprio deputado federal, é criar leis, é propor alguns programas e projetos para o executivo, tá certo? E fiscalizar. Essa é a essência básica que tem que ser. E muitas vezes a pessoa fala assim, o vereador, mas eu não posso propor nenhuma lei que vai gerar para o Poder Executivo gastar dinheiro, eu não posso criar. Não, você pode criar um monte de coisa. Você pode criar um movimento com a sociedade para que, através de uma indicação, o prefeito, então, ele estabeleça aquela lei. Então, para mim, eu vou ser sincero, o papel do vereador me encanta. E interessante que eu tinha uma visão. E quando eu trabalhei na Câmara de Vereadores, lá como chefe de gabinete do vereador na época, Hélio Ribeiro, eu fui lá chefe de gabinete dele, eu comecei a entender, aprendi muito com todos os funcionários. Entender, como você falou, da questão do regimento interno, de entender como funciona, por exemplo, uma sessão, porque até a forma de funcionar uma sessão, a forma de você se colocar como vereador pode diferenciar na hora de uma própria votação. E eu tive o privilégio na época lá, Diego, de nós implementarmos lá o parlamento jovem, que nós fomos ensinar, então, ao jovem a ter um olhar com relação a como se funcionava uma Câmara de Vereadores. Importantíssimo, até para eu não perder o leque. Por que você acha que a política foi tão demonizada e os jovens perderam a vontade de estar nela? E muita gente perdeu, né? Por que você acha que, por falta de trabalho, ou por causa de uma imprensa, de uma mídia que de repente são dois extremos e muita briga? A gente viu familiares, eu tive na minha própria família que separar briga em almoço de domingo. Mais. A coisa ficou tão... Será que foi por causa disso que se perdeu o interesse? Com certeza, eu tenho uma visão clara, uma visão minha, uma visão pessoal, né? Essa polarização da política que passa hoje no nosso país, ela com certeza ela atrapalhou muito a questão de uma visão direita e esquerda, e é interessante, Diego. Esse dia eu estava conversando com um pastor, eu fiz 5 perguntas para ele. E eu vi que ele achava que ele era de direita. E eu fiz as 5 perguntas e as respostas dele totalmente... De não, ele é de esquerda. Isso não diminui, não desmerece ninguém. Sim. Tá? Então, hoje, até eu vi esses dias o prefeito de Camboriú falou assim, olha, se gerar emprego é de direita, eu sou de direita. Se fazer o bem pro povo, colocando um projeto social é de esquerda, eu sou de esquerda. E é interessante. Então, e isso, Diego, é interessante o seguinte, na minha época de escola, por exemplo, eu participei dos grêmios estudantis. Então, através do Parlamento Jovem, a gente pôde resgatar, porque a eleição nós fizemos com que o grêmio que elegesse lá a Câmara daquela escola.
Então, eu acho que se perdeu por conta disso. Porque também, na escola, a gente tinha lá educação moral e cívica. Então, foi se perdendo algumas questões que foram distanciando. Então, isso, assim, para mim, esse distanciamento. Aí vem, muitas vezes, a pessoa que fala assim, olha, está lá na política quem é bandido, rotular essas coisas. Não, muito pelo contrário. Eu conheço muitas pessoas, a maioria delas, que não existe aí fora o fio de bigode. É verdade. Então, e lá dentro da política existe o fio de bigode. Por exemplo, olha, se combina que eu vou votar contrário naquilo. Às vezes eu sou até contra, mas vou votar porque eu fiz um compromisso e um combinado. Então, isso eu não vejo na sociedade muitas vezes esse tipo de coisa. Então, tem que se resgatar isso. Essa questão, essa paixão, né, entender que através da política é que nós conseguimos transformar as vidas das pessoas, principalmente as das menos favorecidas. Se a gente não tivesse esse entendimento, assim como eu conheço vários vereadores, deputados, que entraram na política e são deputados ou vereadores de um mandato só e falam, não é para mim. Tá certo? E a pessoa que vai ali e vê assim, olha, aqui eu vou ter um caminho para transformar a vida, para levar o que é de melhor para a população menos favorecida, defender uma causa, ela se realiza dentro da própria política. Marião, como que você, para você passar para a gente que está acompanhando aí no Bate-Papo Diego Rezende e Rosinha, todas as quartas, em todo o território nacional, pela Com Brasil TV, queremos mandar um abraço, né? Mandar um abraço lá pro Flavinho, pro Fernando, para toda a equipe, né? Da Com Brasil. Qual o segredo para essa quantidade hoje de mandato do nosso deputado estadual, Rogério Nogueira? Esse trabalho que o Rogério faz, a carreta da mamografia estava lá em Salto, agora por uma semana, e eu sei que o Rogério ele faz esse trabalho para todo o estado. E aí vem um outro, Rosinho, e fala assim, mas isso aí é normal. Não é normal, não. Volto a dizer, o estado tem 645 municípios e tem 4 carretas da mamografia no estado. Quer dizer, se você não tem um deputado que representa uma região como o Rogério Nogueira representa, não vai ver. E assim, qual é o segredo, Mário, dessa força política do Rogério? Um cara que eu pessoalmente admiro. O Rogério é um exemplo enquanto parlamentar. Você não vê a imprensa nacional, regional, local falando hoje, o Rogério brigou lá, brigou cá. Muito pelo contrário. Esses dias eu tive a honra de chegar na Assembleia Legislativa e ver ele lá com deputados e ele ali sendo um para-raio, ele sendo o cara articulando ali para que as coisas andem para o estado, andem para o município, né? Olha, Diego, é uma pergunta muito interessante e eu aprendo a cada dia junto com o Rogério. A cada momento que eu estou com ele, eu observo, principalmente nas reuniões, quando ele tem, não dá para a gente participar de todas, né? Mas quando ele está indo junto com alguns secretários, semana passada estivemos lá com o próprio Derrite, faz um trabalho exemplar na segurança pública do nosso estado, né? E essa força política dele, e com muita transparência, com muita calma, ele vai levando e vai conduzindo, e sem extrapolar, porque muitas vezes você vai pedir algo, Diego, e às vezes você chega diante de uma autoridade, você quer pedir tudo, e aí você tem que ser estratégico, e isso eu aprendi muito com o próprio Rogério. Rogério, que é um multicampeão do motocross, traz para a vida pública essa questão do esporte, de superação, né? Então ele traz isso. E aí ele fala assim, Mário, de repente chega lá o vereador, o prefeito, coloca lá 10 itens. Ele fala assim, aqui nós vamos pedir isto e isto. E aí é assertivo. E é interessante, isso eu aprendi muito com ele. Porque não adianta você querer pedir tudo e de repente vai ser atendido aquilo que não se quer. E às vezes priorizar, né? Priorizar, perfeito. E o outro detalhe, ele prioriza agora, eu tenho os 10 itens. Depois que atendeu esses 2, aí eu vou pedir mais 2. Bacana. Então isso, Diego, faz toda a diferença. E uma outra questão que passa a ser assim, talvez essa sequência de mandatos, é o exemplo que a gente tem de Indaiatuba. Então, o Rogério, só para vocês terem noção, ele enviou mais de 400 milhões de recursos para a nossa cidade, onde Indaiatuba é uma referência. Então, aquilo que as pessoas muitas vezes chegam até nós, pelo exemplo do que é Indaiatuba, que começa lá com o Reinaldo Nogueira, o irmão dele, e que mantém o grupo político numa sequência de governos, mas alinhado a um planejamento. Então, essa diferença o Rogério traz e ajuda o tempo todo.
Então ele conversa atualmente, o nosso prefeito Custódio, conversa direto, entendendo as demandas que tem. E uma outra situação, nós temos também dentro do nosso time uma equipe que é muito competente. E nós temos que fazer o nosso papel. Porque muitas vezes, vamos pegar o exemplo lá da própria carreta. Então a gente troca ideia entre nós, as demandas chegam até o próprio gabinete, cabe o deputado fazer articulação junto com o secretário de saúde, né, para liberar, mas ele vai falar assim, olha, podemos liberar 10. E é isso que a gente faz. E às vezes pela força política do Rogério ele consegue até mais. Tá certo? Na hora de fazer depois em qual cidade vai, entra um trabalho também da própria equipe, de entender as pessoas que são parceiros, porque de repente, Rosinha, eu posso mandar a carreta para uma cidade que não é um parceiro político. Vai adiantar alguma coisa? Já houve situações da gente mandar para uma cidade que o prefeito às vezes é contra, ele vai querer daí boicotar para a instalação da carreta. É verdade. Então a política você tem que entender e deixar claro. Às vezes o deputado manda um recurso, não tem um projeto, deixa perder, né, Marião? Então, Rosinha, você tem um recadinho para dar e uns presentes? Nós temos tem os nossos apoiadores? Eu vou ter que tirar uma água do joelho ali. Vai lá. Toma uma aguinha aí também, viu, Mário? Na verdade, nós temos nossos apoiadores, que é a Yong, né? Que é uma seguradora, né? Que consórcio, toda essa linha que você precisar, nós temos a Yong lá, que faz o atendimento maravilhoso. Na Império Gestão Imobiliária, você encontra o imóvel que procura e também conta com atendimento diferenciado e completo do início ao fim. Onde estamos? Em Salto. Acesse as nossas redes sociais, Império Gestão Imobiliária. E nós temos um presentinho aqui, ó, do Shopping Que Barato, viu? Obrigado. Que é para você não esquecer da gente aqui, do Bate-Papo com Diego Rezende e Rosinha. Até o Diego foi dar uma passeadinha, né? Mas a gente agradece de coração todos os nossos apoiadores, porque sem apoiador também a gente não chega em nenhum lugar, né? Mas enquanto o Diego tá lá, eu queria voltar num ponto lá, que nem se falou, que nem ele falou, a articulação do deputado com os outros para um bem próprio, né? Em comum, quer dizer, né? E a gente não vê isso hoje, né? Fica essa briga, direita, esquerda, direita. Isso não leva a nada, né? Teria que se... eu não lembro qual o político que disse, nós temos que trabalhar pelo bem do país. Esquece direita, esquece esquerda. É bom agora para isso, é bom agora para aquilo, vamos fazer isso em prol do país. E fica esse radicalismo, não leva a nada a ninguém, né? Perfeito, isso mesmo. O que eu percebo é que muitas vezes eles querem discutir a ideologia, mas nós não estamos discutindo um projeto para o nosso país, um projeto para o nosso estado. O que é mais importante na região sudeste, centro-oeste? Então eu sinto falta hoje com relação a isso no nosso país. Eu não vejo, por exemplo, a parte mais rica de uma campanha política é discutir, por exemplo, os programas de governo. E muitas vezes o pessoal tá falando, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu defendo a família, mas qual o projeto para defender a família? Qual o projeto para geração de empregos? Então, quando a gente começar a ter esse entendimento maior, os debates mudam, a olhar para a política, para você escolher, porque o candidato a presidente, a governador, qualquer que seja, ele vai apresentar um plano de trabalho que ele tem que executar durante os 4 anos. E aí nós temos que votar não no político A ou B, mas no programa que ele está apresentando. E eu acho que isso se perdeu um pouco. Programa que seja melhor para aquilo. E cada um tem que apresentar o seu programa, né? Perfeito. E aí isso você não... E ninguém analisa isso, é o seu problema. Né? E o interessante, Rosinha, só para você ter ideia, o TSE é muito transparente, né? Existe um site que é o Divulga Candi. E se você entrar, todos os candidatos, tanto principalmente a prefeito, a governador, a presidente, quando ele se candidata para esses cargos que são os majoritários, ele tem que apresentar, então, um plano de trabalho. E está lá, ele é transparente, de você acessar isso e teria que dar continuidade a isso. E, inclusive, se a pessoa for eleita, eu sempre dou essa dica para os vereadores, para as vereadoras. Olhe o plano de trabalho e cobre a pessoa que foi eleita para executar o plano de trabalho. É uma obrigação, tá? É uma obrigação, não é... eu estou colocando aquilo ali, se eu coloquei porque eu achei bonito, é uma coisa, mas eu tenho que ser cobrado, porque se eu não dei conta, eu preciso trocar essa mesma pessoa. É isso que eu falei. Mas, você está falando, mas se ele fez esse plano de trabalho e ele registrou lá que ele vai fazer, ele não tem que fazer aquilo?
Aquilo não causa para ele nenhuma punição? Não causa. Hoje a lei ela não obriga, porém ela é uma diretriz que qualquer política ela tem que ter aquilo como uma diretriz, principalmente queira que não, sendo de situação ou oposição, de estar cobrando por aquela execução. E muitas vezes as pessoas esquecem, ela faz o plano de trabalho por uma obrigação e não por uma política de gestão da sua cidade. E isso que é o papel principalmente do vereador de cobrar essa questão junto ao próprio município no caso, né? Marinho, a gente quer saber aqui, e aí o celular tocando, é o Mário que tá aí. Quando que sai o seu curso, se torne um vereador, qual é o projeto, o que tem aí? Porque eu sei que aí tem uma bagagem, quando que sai um curso aí, se torne prefeito, que você pode ter ele numa plataforma onde a gente vai acessar, todo mundo do Brasil tem alguma coisa em estudo, você tá precisando de um parceiro para isso? Você me quebra É uma agora, ideia mas boa. ó, eu vou falar uma coisa que nunca tinha ninguém Porque você já ajudou tanta gente a se eleger, e eu conheço, porque eu tenho no meu ciclo, tá na hora de ter um curso, se torne vereador, se torne Isso prefeito, para o cara chegar lá Diego, preparado. Então eu vou ter que falar uma coisa que você perguntou, nunca ninguém tinha feito essa pergunta. Quando no dia que eu escrevi o livro, a gente fez lá o lançamento do livro e tal, e eu fiz um convite para o meu filho. O meu filho é formado em Relações Públicas, né, pela PUC em Campinas, o Daniel, né? Então deixa eu falar, eu já falei da Nádia, minha esposa, o Daniel com a Marina, são os dois que vivem juntos na sala, né? Aí eu tenho que falar também da Rafaela, minha filha, do Maurício e da minha netinha, né? A Ana Clara, aquele tesouro na nossa família. Porque se eu não falar depois, só falei de alguns, eu vou falar de todo mundo, né? Mas eu fiz um convite pro meu filho, Diego, e o Renato, que é o mesmo professor, e para a gente escrever um livro. Eu quero que o meu filho escreva um livro juntamente comigo. Bacana. Pela formação que ele tem, porque muitas das coisas que eu faço, Diego, tem a ver com relações públicas. Sim. Da forma de você... E aí eu preciso de uma ajuda técnica. E eu falei assim, eu vou escolher o meu filho. Fiz o convite, o meu filho demorou uns 3 meses. Aí no dia do aniversário dele, né, ele me deu de presente. Falei, pai, nós vamos escrever o livro junto. Aí você imagina, né, Rosinha? Aí a gente se derrete. E você sabe por que ele demorou 3 meses, Rosinha? Eu vou falar. Você sabe que esse trabalho, tá aqui o Mário, me corrija, né? De bastidor político, que ninguém conhece, é um trabalho tanto quanto duro do próprio parlamentar. Porque quantos domingos, Marcos? Quantos feriados? Quantas perdas de aniversário? Quantas perdas? Eu vou dar um exemplo aqui que o Mário acompanhou. Nós tínhamos um grande projeto do Progressistas, aliás, quero mandar um abração para o deputado federal Maurício Neves, lá, amigo nosso, e tem um projeto do Progressistas que chama Capacita 11, aonde no estado ele vai e regionalmente a gente tenta capacitar os parlamentares ali, os pré-candidatos a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato aí a vice-prefeito, enfim, é uma qualificação do partido. E estava marcado numa data. E eu estava tranquilo, porque era a formatura do ensino infantil da minha filha. Mudou a data e foi bem no dia da formatura. E a gente recebendo ali 40 municípios, a gente à frente do trabalho, tem essa questão que o Mário sabe que a gente leva com seriedade, o bastidor também trabalha bastante. Então, eu não fui na formatura dela. E até hoje ela cobra. Então, porque a gente tinha uma responsabilidade. É uma doação. A gente tinha uma responsabilidade. A gente tinha uma responsabilidade. Que não é diferente. Veio no mesmo dia para o médico uma cirurgia que não estava, ele corre lá na emergência. É no mesmo dia que faltou um frentista, o outro tem que ir lá cobrir. Não tem. É o trabalho da gente. É o trabalho. Mas então, as pessoas... Mas a família a gente sente muito, não sente? É totalmente. Não vê esse bastidor, né? E é totalmente. E assim, quando está claro isso, principalmente na época das campanhas, eu já tenho combinado com a minha esposa, né? Porque assim, Rosinha, o que eu procuro fazer? Eu chego sábado e domingo, se eu não tenho compromisso, quem define o que nós vamos fazer em família é minha esposa, meus filhos e principalmente a minha netinha. Ela que então é tal. Mas eu vou dar um exemplo. Sábado, por exemplo, à noite, era por volta de umas 20 horas, o Rogério me liga para resolver uma questão. Eu estava representando ele numa atividade em Campinas. Então, quer dizer... sábado e domingo, muitas vezes, não é descanso, não, é trabalho. Verdade. E a gente não tem horário, mas a gente já está acostumado. Quando a gente já sabe disso, então verdade. A família já sabe, então é deixado claro.
Na época de eleição, como eu estava falando, a minha esposa já sabe. E eu percebo que ela me cobra menos, Rosinha. Porque ela sabe, porque a dedicação tem que ser maior. E graças a Deus entendem. E quando entende, se não tivesse esse entendimento, você pode ter um problema de relacionamento dentro de casa. É total. E política a gente tem que aprender a fazer em casa, né? E Diego, e eu estava me lembrando. Uma coisa interessante, né, Manel? Só te cortando aqui. A gente resolve tanta coisa das pessoas todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir e o WhatsApp não para. E às vezes a família cobra porque fez um pedido e o da família sempre vai ficando para trás, porque a gente sempre, né, vai prorrogando. E a família da gente sente muito isso. Você gravou um vídeo esses dias dizendo, quer ser político? Quer ser vereador? Primeiro você fala com a tua família, com a tua esposa. Não, é a base. Porque senão você tá lascado. E por isso que eu comentei sobre a causa, né? Porque quando você tem uma causa maior, então você é inspirado. E a inspiração eu entendo como uma inspiração divina. E que Deus está aí para iluminar todos nós. E aí você tem encontro com a missão interior que cada um de nós traz. Então a política serve para você também ajudar nesse sentido. E eu queria só colocar, eu estava me lembrando com relação à própria formação. Na última eleição, Rosinha, pegamos, logo que terminou a eleição, no mês seguinte da eleição, nós fizemos uma formação lá na Assembleia Legislativa, promovido pelo deputado Rogério Nogueira, e nós convidamos todos os vereadores que a gente ajudou a eleger. E foi um momento assim que foi impactante. Lotou o auditório e tal, e foi interessante porque nós fomos levar informação do que eles estariam tendo depois no dia a dia. Isso antes deles assumirem o próprio mandato. Então a repercussão disso foi maravilhosa. E trabalhar com formação, para mim, é uma coisa que eu sempre gostei. Aí eu venho a parábola dos próprios talentos, né? De quanto a gente mais dá, mais a gente recebe. E eu vou ser bem sincero, eu aprendo todo dia com todas as pessoas e procuro, em cada conversa que eu tenho com cada vereador, com cada vereadora, com cada prefeito, com cada prefeita, com cada vice-prefeito, com cada deputado, eu procuro ouvir bastante, porque uma vez a gente ouvindo bastante e colocando no coração, a gente não esquece jamais. Tanto que o Diego sabe, as pessoas, Mário, você tem uma ideia disso, assim, assim, assim? Tenho. E não é minha. É uma graça de Deus por alguém ter partilhado o projeto dele comigo. Sempre tem uma palavra pronta pra gente, e assim... E aí, Rosinha, tem que ter toda uma expertise, entender, porque cada realidade é uma realidade, né? Cada município, ele precisa de uma coisa. Tem município que ele precisa, naquele momento, de um recurso mais na infraestrutura. Tem um município que demanda da questão educação. Acontece, e às vezes o telefone do deputado, do Mário, toca. Pô, Mário, tem uma queimada aqui no município que alastra. A gente está precisando nesse momento aqui de ajuda da Defesa Civil de São Paulo. Aconteceu aqui um vendaval, passou pela cidade. E aí tem que ter toda essa expertise, né? Cada realidade é uma realidade. Outra coisa, Rosinha, só para você entender. Indaiatuba, por exemplo, ela tem mais de 2 bi anual de orçamento. É uma cidade realmente de respeito. Itu, 1.400.000. Salto, esse ano vai ter uma arrecadação aí na casa de 650 milhões. Quer dizer, metade de Itu, né? Na verdade, Itu 1.400.000. 600. Indaiatuba, mais de 3 vezes mais e aqui Salto. Então, se não tiver o recurso de apoio, tem que ter muito apoio. Esse ano o deputado Rogério Nogueira foi o deputado que mais mandou recurso, mais cuidou da gente. A gente sabe que ele cuidou de muitos municípios, mas Salto realmente, se não fosse o deputado Rogério Nogueira, esse ano a gente teria dificuldade até para pagar a folha do servidor. Essa que é a verdade. Então, olha a estratégia que o Mário tem que estar preparado todos os dias, porque cada município é uma realidade. E outra coisa interessante, Diego, que você muito bem coloca aqui, e a gente tem que estar atento, Rosinha, a alguns programas do próprio governo. Verdade. Além de emenda diretamente, o Rogério Nogueira passou 9 milhões agora recentemente. Né? Mas existe, por exemplo, a carreta, também veio através do Rogério Nogueira. Ele poderia mandar uma emenda para também estar ajudando com relação a isso. Castração agora, programas, né, do governo. São programas do governo que nós fazemos indicação para o governo e acaba chegando. Por exemplo, outra questão foi a Vila dos Idosos. É verdade. O Rogério podia escolher uma Vila dos Idosos que está sendo implementada aqui.
Bacana. E um recurso isso aí, se não me falha a memória, é 5 milhões um programa verdade. desse. São 25 unidades que vão ser construídas, que estão sendo Já construídas estão em aqui em fase Salto. de acabamento. E muitas vezes, se ele coloca esse tipo de recurso, então ele perderia esse programa do próprio governo. Então a equipe tem que estar muito atenta, Muito alinhada, né? muito alinhada. E outra coisa, a articulação e a força política do Rogério junto aos secretários e ao governador. Olha o investimento com relação à represa do próprio Piraí também. Verdade. A articulação do Rogério Nogueira, junto lá à época do Rodrigo Garcia e continua agora Exato, com o próprio Tarcísio. Exato. Uma outra questão, né, que eu tô vendo que o tempo, a equipe técnica tá falando do tempo. Acabou, Quando o papo é acabou. bom, é rápido e é Passa gostoso, rápido, né? né? Uma outra questão também, agora, Rosinha, a gente está discutindo a SP-75, que é a rodovia que ela vem Sorocaba, Itu, Salto, Campinas, e a gente tinha detectado só no primeiro semestre mais de 800 acidentes, com muitas vítimas fatais, e uma luta muito grande do Rogério, que não vem de hoje, já vem uma luta do Rogério de anos, né? Com as concessionárias, com a própria Artesp. O deputado federal Maurício Neves, ele então faz hoje a presidência da Frente Parlamentar de Viação e Transporte do Brasil, também entrou junto com o deputado Rogério nessa causa, mais outros parlamentares da região, enfim, trabalhos, né? E aí o Mário havia me ligado, a gente fez um movimento, o Mário falou, Diego, nos próximos dias já vão ser instalados os radares, nos próximos dias já vai ter um movimento de alguns estudos de passarelas, nos próximos dias vamos ter as reuniões da terceira faixa. Então você vê, antes mesmo da reunião, você já havia me dito o que ia acontecer. Então, realmente, quando há a expertise, um trabalho bem feito, né, Mário? Porque, só para a gente entender, às vezes uma coisa que vai dar resultado, como é a represa Piraí, mas já foi um trabalho lá atrás de 15, 20 anos, né, mano? Não é agora. Daí o camarada chega agora... E outro detalhe, se você não dá o primeiro passo, você não vai dar o segundo e não vai chegar no final. É um trabalho, é isso aí. Perfeito, Diegão. Marião, o nosso papo foi ótimo, foi Muito maravilhoso, bom. Esclarecedor de muita coisa. Se você quiser dar suas considerações finais, você fica à vontade. Rosinha e Diego, eu só tenho aqui agradecer, né? Agradecer, Eu colocar agradeço. tanto a minha pessoa como o mandato do deputado estadual Rogério Nogueira à disposição. E o Diego sabe disso, o Geraldo Garcia, especificamente em Salto, né? Mas toda a região. Nós atuamos hoje em 180 cidades e as lideranças sabem que tem um deputado que pode contar sempre com o deputado Rogério Nogueira. E mais uma vez, muito obrigado. Deixo aqui um abraço carinhoso e um beijo no coração de vocês dois. A gente que agradece, nosso sempre professor Mário Kubiak. Rosinha, você deu o presente do Marcos, senão ele vai ficar bravo comigo. Olha lá. Ah, muito bom. Esse é o presente do Marcos do Shopping Que Barato de Salto. Ó, foi um prazer realmente a gente aprendeu muito aqui seu conhecimento, a sua disponibilidade, a sua doação. Isso é muito bacana, viu? Parabéns, professor Mário, né? A gente quer agradecer você que está acompanhando aí o canal. Vai lá, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal para que todas as vezes que você tiver aqui um programa novo, né, Rosinha? Com você certeza. esteja acompanhando todas as quartas-feiras em todo o território nacional pela Com Brasil, Rede TV e as afiliadas. Até a próxima quarta-feira com muito mais novidade por aqui.